E aí galera, como é Alexander, e hoje temos um vídeo que tem Regina para vocês, chama Dom Pedro II, o Imperador do Brasil. Galera, gosto de história de vocês do Brasil e achei esse vídeo interessante para me Regina para vocês. Bom saber uma história do Brasil, porque vocês são os brasileiros, como moro aqui no Brasil, para mim é muito importante a história de vocês. Então galera, vamos assistir esse vídeo e eu vou Regina o vídeo para vocês agora. Vai. Meu filho, eu tenho que te contar uma coisa. Sim, papai. O pai, você acha que... esse acho que quando tinha pai do Pedro, né? Como entendeu aqui no anime. E ele tinha filho dele também, Dom Pedro, né? Eu sei que nós tivemos nossos altos e baixos. Só baixos. E que eu nunca fui um bom exemplo de pai. Muito ruim. Mas eu queria te dizer que apesar de tudo, eu... O que, papai? Apesar de tudo, eu sempre vou te... Diz, papai. Eu sempre vou te... Abandonar, te deixar sozinho no meio de golpistas políticos, com uma infância infeliz, órfão e longe de sua família. Opa. É verdade isso, papai? Treta, né? Olha, Pedrinho, carrinho de sorvete! Cadê a carrocinha de sorvete, papai? Pai dele esperto, né? Papai? É interessante, engraçado. Salve, meus cavaleiros, aqui é o Thiago, sejam muito bem-vindos ao Império AD. Quantos brasileiros você conhece que são artistas, poetas, linguistas, estudam medicina, ciências naturais, que falam fluentemente 17 idiomas e mais 3 mais ou menos, que foi tradutor, geógrafo, diplomata, grafiteiro nas horas vagas e que tem 14 sobrenomes? Todas essas qualidades só um brasileiro teve. Opa. Dom Pedro II. Simplesmente o maior brasileiro de todos os tempos. Uau, 17 línguas, galera. O maior brasileiro de todos os tempos é... Atenção! Chico Xavier! Depende para quem você pergunta. Mas o fato é que Dom Pedro II recebeu a pesada responsabilidade de estabilizar e organizar uma jovem nação independente que teve como missão de vida elevar o Império do Brasil a um nível respeitado internacionalmente. Mas nesse caminho ele encontraria políticas atrasadas e inimigos implacáveis que fariam de tudo para ter o poder e o controle desse gigante americano. O Brasil, gigante americano mesmo. Querido, cadê você, querido? Eu tô aqui, minha amada. Esposo, né? Me prometa que você vai cuidar bem do nosso bebê. Do nosso Pedrinho. Claro, minha querida. Me prometa outra coisa, Pedro. O que você quiser, querida. Me prometa que você não vai casar com mais ninguém. Não desfiou o cara, né? O que é, querida? Não ouvi? Oh, Deus, é a febre. Não case com mais ninguém, miserável! Nascido no Rio de Janeiro, em 2 de dezembro de 1825, Dom Pedro II, com apenas 1 ano de idade, já passaria por um dos maiores traumas que uma criança pode ter. A morte de sua querida mãe, Dona Leopoldina. Mas o pai, Dom Pedro I, era macho. Gostava de uma mulher, mais de uma mulher, e ao mesmo tempo. E ele se casou com ela, Amélia, e estavam felizes, alegres, satisfeitos. Mas em 1831 eles entram no Manaus e vão para Portugal. E onde está o pai, estão seus filhos. Mas seu filho não está aqui. Cuidar do filho também, não está aqui, nem aqui, e em nenhum lugar disso tudo aqui. Ele está aqui, tão longe do seu pai, tão jovem, tão indefeso. Com 6 anos de idade ele já não tinha mãe e agora nem pai. Uau. Eles nunca mais se veriam de novo. Nossa. Mas antes que você comece a xingar Dom Pedro I de tudo que é nome, saiba que essa decisão foi a mais difícil de sua vida e graças a ele, a história do Brasil mudaria drasticamente. Ele sabia o que fazer, né? Você vai entender o porquê. Vamos ver. Alguns dias antes ele... Eu não entendo.
O que eu fiz para merecer tanto ódio desses liberais pirracentos? Mas Pedro, Dissolveu a Assembleia Constituinte, aumentou os impostos, perdeu a guerra da Cisplatina e Uruguai, pula cerca direto, arrebentou a revolta de Pernambuco, estourou a inflação, tá de treta com seu irmão em Portugal e ainda quer abolir a escravidão. Foi uma pergunta de retórica, tá? Desculpe, senhor. Mas quer saber? Pra mim já chega. Vou voltar pra Portugal com a minha família. Eles estão em guerra e precisam de mim. galera, Senhor, eu por acho favor. muito da hora, tipo, como a história surgiu aqui no Brasil, né? Que vocês tinham pessoas do Portugal, né? Que vocês entrou no Brasil, na terra do Brasil, né? E apesar que tudo que vocês começaram a construir no Brasil aqui, como slaves lá, acho que do Portugal, né? E tinha os problemas do Portugal que o Dom Pedro precisava voltar para lá resolver. Acho que essa fase do Brasil, do nascimento do Brasil, é muito interessante e muito diferente, né, que nós vivemos neste tempo agora, que o mundo já mudou, tudo estabilizado, né, mas que nessa época de conhecimento dos novos lugares, né, como pessoas achavam o Brasil, os Estados Unidos, a Austrália, né, acho que essa época muito foi interessante, né, construção do país do nada, sabe, um país do zero, um lugar desconhecido, né, praticamente. Por favor, peço que reconsidere. O Brasil entrará em anarquia e caos. E o que eu vou fazer? Volte, senhor. Mas deixe seu filho. Meu filho? Pedro? Sim, senhor. Somente ele será capaz de manter o Império unido e forte. Interessante, né? Já ele sentia que o filho dele mudar a história do Brasil. Mas só confio em uma pessoa para criar e educar o meu miúdo. Você, Bonifácio. Acho que um amigo dele, sério. Cuidarei dele como a meu próprio filho, senhor. Assim, Dom Pedro I deixa o Brasil. Mas aqui deixa seu filho, não faz deixar seu imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil, Dom Pedro II. E aqui, a sua história começa. Esse é Dom Pedro II, né? Vamos beber dormir. Acorda, Pedro. Anda. Ah, tio Boni, deixa eu dormir mais um pouco. Mas já tá muito tarde, menino. Já são 6:30 da manhã. Olha o bundo dele. Ah, tio. Anda. Vai fazer xixi e depois vem tomar café. Nossa. Esse é mais um dia na vida do jovem Pedrinho II, com 8 anos de idade. Às 6:30 da manhã ele levanta, toma seu café. Opa. E como futuro imperador, rico, poderoso, o que você acha que ele vai fazer hoje, hein? Se você pensou nisso, nisso ou nisso, você não sabe de nada. Porque até às 10 horas da noite ele vai fazer isso aqui. Pedrinho, qual é a raiz quadrada de 25 elevado a 3? 125. Opa. Conjugue o verbo defectivo reaver na primeira pessoa do pretérito mais que perfeito do indicativo. Eu reovera. Como se diz em inglês, república é uma droga. Republic sucks. Boa. Muito bom, Pedro. Alguma dúvida? Eu dormi, né? E todos os dias, das 7 da manhã às 10 da noite, ele estudava. Nossa, 6 de manhã, podendo brincar só 2 horas no dia. E José Bonifácio, seu tutor guardião, cuidava e escolhia pessoalmente os melhores mestres para o futuro imperador do Brasil. Essa muda da hora. Mas Bonifácio foi preso e acusado de traição por rivais políticos em 1833, deixando Pedrinho sob os cuidados do Marquês de Itanhaém. Sem seus pais, afastado de suas irmãs, poucos amigos e agora sem Bonifácio, a infância de Pedro era triste e vazia. Nossa, tá pesado. Mas se a situação de Pedro já estava ruim, não tema. Ela vai ficar muito pior. Com a saída de Pedro I, o Brasil entrou no período regencial, que governaria a nação até que Pedro II atingisse a maioridade aos 18 anos. Mas quando Pedro tinha apenas 12 anos de idade, a treta rolou solta no Império. Facções políticas começaram a brigar entre si para ganharem o poder e o país mergulhou no caos, quase anarquia. A situação ficou tão descontrolada que a Assembleia Geral e o próprio povo brasileiro concordavam que só uma pessoa poderia trazer estabilidade como símbolo vivo da união da pátria. Com 14 anos de idade, Dom Pedro II recebe
e aceita a declaração da maioridade em Nossa, 23 14 anos, de bem julho de novinho. 1840. Um ano depois, em 18 de julho de 1841, Dom Pedro II é coroado e aclamado imperador do Brasil. Agora o Brasil né? tinha um imperador adulto e com o imperador o país estava calmo, tranquilo, sereno. Mas Pedro estava estranho, aflito, agitado. Hein? O imperador tá estranho, né? Tá mesmo, irmão. A gente tem que ajudar ele. Por que isso? Pera aí, eu acho que eu tive uma ideia. Senhor Pedro, eu acho que eu tenho uma solução para sua Subiu tudo na parede. agitação. Olha aqui, Uma menina, mulher. Tá louco. melhorou? É como Instagram Photoshop, né? Colocou filtro. Acha a menina bonita, né? Aí você viu você pensa. E a nossa, solução seria ela. A bela para acalmar a fera. A estonteante, dolce italiana. A mãe dos brasileiros, Teresa Cristina. Dolce italiano. Ele ficou tão louco que casou por procuração em 30 de maio de 1843. Ela na Itália e ele no Brasil. Como pode casar E assim? Pedro mal podia esperar para ter a sua amada em seus braços. E finalmente, em setembro, ela chega no Brasil, onde é recebida por seu ansioso marido. Senhor, eis sua querida esposa, Teresa Cristina. Só rico faz isso mesmo. Credo. Tá bom? Tá bom. Cadê minha esposa? É esta aqui, senhor. Só pode ser alguma piada republicana de mau gosto. Me pegaram, hein? Se eu queria casar sem ver minha pessoa vivo, né? Olha, deve ser algum engano. Eu me casei com esta aqui, ó. Alta, magra, cabelão. Já ouviu falar em filtro, senhor? Traz uma cadeira que eu acho que eu vou desmaiar. Dom Pedro II precisou até sentar, porque Nossa Teresa Senhora, Cristina imagina. era... Deixa eu procurar uma expressão certa para não ser cancelado. Feia pra chuchu. Baixinha, fofuchinha, manca, nariguda. Pelo menos essa foi a primeira impressão que o nosso Pedro teve quando viu a esposa pela primeira vez. E antes que você chame o imperador de Não tem machista como. feiofóbico, tente se colocar no lugar dele. Essa foi a primeira foto que Pedro recebeu de Teresa. E essa foi a Teresa que Pedro recebeu. Credo. Dizem as crônicas que naquela mesma noite Pedro chorou igual uma criança com sua cuidadora, a Condessa de Belmonte. Eles me enganaram, da dama! Eles me enganaram! Não tem como dizer Mas o isso que que é, Teresa tá tinha vendo? de menos, Fez o Pedro casamento? tinha de muito. Bonitão, alto, forte, quase 2 metros de altura. Ô, louco, tá E por alto, né? último, mas não menos importante, imperador. Com tantas qualidades assim, a mulherada perdia a cabeça com ele, mas ele nunca perdia a cabeça com ela, porque ele era casado e tinha que ser fiel à sua esposa. É, como essa esposa não é brincar não, né? Condessa de Barral. Boa tarde, senhor. Então, vim lhe apresentar uma proposta de tributação das suas terras. Claro, meu senhor. Vamos entrar e discutir melhor essa proposta? É. Senhores, tenho assuntos importantes Ele é do liso, Estado né? a tratar. Com licença. E casado ainda. Motel. Mas Pedro se arrependeu. Ele queria mudar de vida, ser um marido melhor, mas tinha que sair daquela capital pecadora, o Rio de Janeiro, aquele Nossa, antro aí. devasso da perdição desenfreada. Então ele começa a subir, e quanto mais ele subia, mais ficava perto do céu, mais perto de Deus, e mais ele subia. Mas quando não dava mais para subir, ele parou, e ficou. E em 16 de março de 1843 criou uma cidade, Da hora. uma bela cidade. A cidade dele, com o nome dele. Petrópolis. Petrópolis. Entre palácios, cervejas, catedrais e até uma quitandinha, a Da hora, cidade eu era um gostaria de pedacinho visitar da essa Europa cidade, que Pedro né? Como tanto ele amava e construiu, admirava. Acho que tem uns... E assim, em Museus todos os lá verões, dele. a cidade e seu palácio imperial se tornavam a capital e o centro cultural do país. Com o friozinho serrano, Pedro se tornou ainda mais calmo e discreto. Só falava o suficiente e quando necessário, e era extremamente culto, tendo nos livros a sua melhor companhia.
Não à bom, toa, né? Muito Pedro bom. era considerado patrono das artes e das ciências e admirado por famosos eruditos como Nietzsche e Victor Hugo. Opa. Ele amava e se dedicava tanto à educação que disse: "Se não fosse imperador, gostaria de ser um professor. Não conheço tarefa mais nobre do que direcionar as jovens mentes e preparar os homens de amanhã." Financiou e desenvolveu o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, a Imperial Academia de Música, o Colégio Pedro II, referência nacional de ensino até hoje. Investiu na Imperial Escola de Belas Artes. Ele era tão respeitado no mundo científico que o próprio Charles Darwin declarou: "O imperador faz tanto pela ciência que todo sábio é obrigado a demonstrar a ele o mais completo respeito." Walter Já Charles em Darwin. 1846, com apenas 20 anos, Pedro começa a viajar pelo Brasil. Pedro queria ver o povo e o povo queria ver Pedro. Por onde ele passava, a cidade parava. O povo amava seu imperador, como pessoa e como A governante. esposa dele não deixava. Pedro né? governava uma monarquia parlamentarista, dividida entre conservadores e liberais, com seus ministros, deputados e senadores eleitos pelo povo que exerciam suas respectivas funções de acordo com a Constituição. Mas como ele era o chefe do poder moderador, ele podia colocar e tirar quem ele quisesse. E se o político não prestasse... Peraí, você não sabe nem quanto é 2 mais 2 e ainda quer ser político? O que você tem a dizer à sua defesa? Senhor, foi o povo que... Cala a boca! Vai aprender a ler e escrever primeiro, seu cachorro. Tá certo. Que é do quê? Aí o Brasil quebra e não sabem por quê. E por mais que isso não seja nada democrático para os padrões modernos, a Constituição Imperial dava esse poder a ele, então não tinha nada de ilegal ou tirano nisso. Dom Pedro. Mas de acordo com o historiador Roderick Barman, uma das maiores referências do Brasil Império, ele demonstrava claro respeito pelas instituições, intervindo apenas em casos flagrantes de incapacidade. Por isso, de acordo com o historiador, Pedro era visto como alguém indispensável para a paz e prosperidade permanente do Brasil. Tá certo. Mas Pedro começaria a ter grandes preocupações. E elas tinham um nome: Guerra dos Farrapos e Revolução Praieira. Rio Grande do Sul e Pernambuco se levantaram com ideais republicanos de independência, mas as duas foram suprimidas pelo Império, né? mostrando que, apesar de muito jovem, Dom Pedro lutaria para manter a unidade da nação. Só que agora, um velho fantasma atormentaria o imperador: o comércio de escravos com a África. Nossa. E como campeões do abolicionismo e com a Revolução Industrial como uma boa propaganda de troca, os britânicos resolveram dar uma ajudinha. My Lord, com muita honra venho trazer-lhe o respeitoso e diplomático decreto Bill Aberdeen. Ok. E esse decreto diz o quê? Que vamos arregaçar inteiro qualquer navio negreiro brasileiro, resgatar os escravos, prender todo mundo e invadir o Brasil se vocês não pararem o comércio agora. Pera aí. É impressão minha ou vocês estão ameaçando a gente? Estamos sim, senhor. Ok, mas o máximo que eu posso fazer é apresentar calmamente a sugestão ao parlamento. Eu já disse para acabar com o cocô desse comércio há muito tempo! Querem levar tiro na bunda, seus jumentos? Pedro II, abolicionista declarado e que nunca teve escravos, aproveita a oportunidade para pressionar o parlamento e nobres brasileiros que não queriam ceder. Mas Pedro estava intransigente. Prefiro perder a coroa a tolerar a continuação do tráfico de escravos. O parlamento não tinha outra opção. Muito feio no Brasil. O comércio com a África tinha que acabar. E ele acabou com a Lei Eusébio de Queiroz em 4 de setembro de 1850. Isso não deixou só os senhores e nobres do Brasil nervosos. Vários reinos africanos também ficaram revoltados com essa decisão do Ocidente. Segundo o renomado historiador queniano Bethuel Ogot, reinos como Daomé e Ashanti e outros reinos africanos eram obstinadamente contra o fim do comércio de escravos. E galera, eu gostaria de parar. Como eu sei na história do escravidão, né, que tive nos Estados Unidos, no Brasil, que não somente que imaginamos que português entrou lá e pegou escravos lá, né, afro-americanos, né, comecei a ter próprios africanos que moravam lá, ele pegava as pessoas lá, que acho que pobres, sei lá, escravos lá, e ele vendia para outros países em troca com favores, né, como tem na história também, que não sabe. E acho que a história é muito, muito feia, como você pode imaginar seu próprio presidente vendendo seu próprio povo
em troca umas coisas, benefícios para o país dele ou para ele mesmo, sabe? E acho que isso foi muito, muito feio, essa história de escravidão, que tinha muito sofrimento as pessoas negras, né, que estavam aqui no Brasil e especialmente lá nos Estados Unidos também. Então, essa história é muito eram triste, obstinadamente né? contra o fim do comércio de escravos. Unidos. Dom Pedro II havia dado o primeiro passo num longo, doloroso, mas E importante que da hora que ele processo não de gostava abolição isso, no Brasil. sabe? Ele queria mudar. Agora, Isso é com muito bom. apenas 35 anos de idade e 20 anos de governo, 35 Dom anos. Pedro II Não. conseguiria o que ninguém havia conseguido em mais de 300 anos na história do Brasil: estabilidade e prosperidade social, política e econômica. Só Mas onde isso não você vinha vê sem presidente trabalho. bom. E como Pedro trabalhava. Os registros mostram que a rotina normal de Pedro começava às 7 da manhã e ia até às 2 da manhã do dia seguinte. E Ô, como louco. é que você acha que Dom Pedro II, um imperador de um grande e rico país, ia pro trabalho, hein? Sai da frente que o imperador tá passando! Caramba. Se você acha isso, você tá errado. Porque ele usava isso aqui e só. Nossa senhora. E essa dava no simplicidade pé, não sei. conectava o povo ao imperador, que era ainda mais visto e respeitado. Agora se um como carro imperador na casa cidadão. você vai agora. E se fora de casa a vida de Pedro era um mar de rosas, dentro dela era um drama. Ele tinha perdido seus 2 filhos homens, Afonso e Pedro, e isso foi devastador para o imperador, que sofria diariamente com a sua perda e com o futuro da nação. Mas ele também teve 2 filhas, Leopoldina e a mais velha, Isabel, sua futura herdeira. E por mais que ele amasse Isabel, ele a deixava longe da vida política. E Pedro cada vez mais se envolvia na vida pública e cada vez mais era respeitado. Ele tinha tanta confiança no povo Mas que que ele da hora. andava sem proteção nenhuma pelas ruas. Perigoso, Mas o perigo mas que real da hora. vinha de fora do país. 2 incidentes colocariam o Brasil na mira britânica novamente. Ei, mano, tá sabendo que o navio britânico cheio de mercadorias acabou de virar na praia? Um navio britânico virou cheio de mercadorias, mano? Pois é, acabou de acontecer. Triste, né, irmão? Olha a história de bandidagem no Brasil, né, galera? Irmão? Achado não é roubado, quem perdeu foi relaxado. Essa foda. E o outro incidente foi a prisão de 2 oficiais baderneiros da Marinha Britânica no Rio. Essa foda. A situação entre os 2 reinos estava tensa. O cônsul britânico Douglas Christie ameaçou entrar em guerra e afundar qualquer navio brasileiro que avistasse se suas demandas não fossem atendidas. Mas ceder estava fora dos planos de Pedro. Quem o Reino Unido pensa que é? O rei do mundo? Verdade. Mas eles são mesmo, senhor. Tá. Mas eu não tenho medo deles. Já derrotamos franceses, holandeses e podemos derrotar ingleses também. Aqui é BR, irmãos. Senhor, se os ingleses atacarem, o que devemos fazer? Matem todos. A resposta é simples, né? E Christie não esperava por isso. Temendo Tá uma guerra certo, sangrenta, fechado. ele tentou recuar para a diplomacia, mas já Só era porque tarde. Inglaterra. Nenhum dos 2 lados cedia e a chamada Questão Christie cortou laços entre o Brasil e o Reino Unido em 1863. Mas Baixou. apenas um ano depois, uma guerra civil estourou no Uruguai e o Brasil resolve intervir para recuperar a tranquilidade na região. Mas nas sombras desse conflito, uma nova e perigosa ameaça surgia contra a soberania do Brasil. Opa. Toque, toque. Quem é? Merda. Solano Lopes. O ditador paraguaio aproveita a atenção do Brasil no Uruguai Paraguai. e invade o Mato Ditador. Grosso. Em seguida foi a vez da Argentina e de lá Solano partiria para o fragilizado Rio Grande do Sul. E só uma resposta viria do imperador. Guerra. Em dezembro de 1864 Imagina iniciava a esse Guerra tempo do Paraguai, de guerra de o maior espadas, conflito coisa, da né? história sul-americana. Para dar o exemplo à nação, Pedro quis participar da guerra pessoalmente, Opa. mas quando foi negado pelo parlamento, ele disse: se os políticos podem me impedir que siga como imperador, vou abdicar e seguir como voluntário da pátria. Opa. O governo não tinha outra alternativa senão deixar Pedro lutar.
Depois de 6 anos de foi guerra, mesmo, né? Solano foi derrotado e o Paraguai saiu praticamente destruído da guerra, com 300 mil mortos. No Brasil, foram quase 100 mil baixas e um rombo nos cofres públicos inevitável. Mas o Brasil estava com as bases econômicas sólidas graças aos investimentos e iniciativas dele, o liberal abolicionista, o pai do capitalismo brasileiro, Barão de Mauá. E o Brasil cresceu ainda mais após o conflito, principalmente depois dos pedidos formais de desculpas do Reino Unido feitos pela Rainha Vitória através do embaixador Edward Thornton. Essa vitória diplomática sobre a nação mais poderosa do mundo encheu o Brasil de orgulho e elevou a moral de Pedro ainda mais perante a nação, como exemplo de cidadão e líder. Minha esposa já. Mas no início dos anos 70, Pedro enfrentaria outra questão e quase tão grave quanto uma guerra aberta. A questão religiosa. Senhor, a igreja está cheia desses porcos maçons do mal. E o Papa já mandou o senhor expulsar essa cambada toda, hein? Olha a bula dele aqui, ó. Gente, mas maçons também são filhos de Deus. Então, o senhor é maçom? Não, eu não. Ah, não, o imperador é maçom? Ai, meu Deus! Estamos nas mãos de Satanás! Não, Pedro não era maçom, era cristão. Mas não via nenhum problema em ter maçons católicos, se é que isso faz algum sentido. Mas a igreja não quer maçons, expulsa maçons, desafiam Pedro, Pedro não gosta, Pedro prende bispos. Com essa confusão toda com a igreja, Pedro ganhava inimigos fortes, poderosos, e que alimentariam um desejo de vingança diabólico contra o imperador. Mas nada disso abalava Pedro e sua moral. Guerra do Paraguai vencida, relações com o Reino Unido retomadas, crescimento econômico, reformas políticas, a reputação do Brasil crescia no exterior, abertura para o investimento privado e estrangeiro, imigração aumentou, novas estradas de ferro. Dom Pedro era tão respeitado nos Estados Unidos que durante a Guerra Civil Americana ele era visto pelos dois lados da guerra como o único possível mediador entre eles. Com o próprio Abraham Lincoln declarando que preferiria ter Dom Pedro como mediador na guerra do que qualquer outro monarca europeu. Mesmo com todo esse prestígio e respeito, Pedro ainda tinha um fantasma antigo para exorcizar e que o atormentava há muitos anos. Senhor, espero que aprove. Este será meu último ato, Nabuco. A escravidão tem que acabar. Mas está preparado para as consequências, Senhor? Custe o que custar. E o Senhor não estará sozinho nesta luta. André Rebouças, José do Patrocínio, Luiz Gama, Isabel. Essa será a batalha das nossas vidas. Estes foram grandes heróis que lutaram contra um sistema econômico poderoso, mas podre em todo o sentido humano. Mas o maior ato da vida de Dom Pedro II não viria pelas mãos dele. Em junho de 1887, ele estava muito doente e recebia tratamento na Europa. Mas antes de partir, ele deixara sua filha, a princesa regente Isabel, com a honra de colocar um ponto final no que o próprio imperador chamava de a vergonha nacional. Portanto, em 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinava a Lei Áurea, colocando fim definitivo na escravidão no Brasil. Ao saber disso, Pedro chorou copiosamente enquanto dizia: "Demos graças a Deus, grande povo, grande povo." Ao retornar ao Brasil, foi saudado e recebido com muita alegria. Mas a escravidão e seu fim ainda deixariam marcas profundas na história do Brasil, no seu povo e no próprio imperador. E essa é, infelizmente, a principal mancha que atormenta a imagem de Dom Pedro II e da família imperial brasileira. Tirando qualquer contexto da época, é fato que o Brasil foi o último país ocidental a acabar com a escravidão no seu território. Aliás, muitos comparam a escravidão brasileira com a americana, que aboliu a escravidão no seu território 23 anos antes. Mas colocando essas afirmações dentro do contexto da época, essa situação fica muito mais complexa e complicada do que simplesmente quem acabou por último com a escravidão. Uma das mais influentes autoridades na escravidão das Américas
o historiador americano Frank Tannenbaum, no seu livro Slave and Citizen, na página 110, diz: a abolição da escravatura nos Estados Unidos foi cataclísmica e violenta. E ele tem razão. A abolição abrupta da escravidão nos Estados Unidos causou a guerra civil mais sangrenta da história desse continente, com quase 1 milhão de pessoas mortas. Já aqui no Brasil, segundo o historiador americano Martin Marger, a abolição foi gradativa e causou menos inquietação e revoltas sociais e políticas, ao contrário dos Estados Unidos, onde seu fim rápido levou uma guerra civil cataclísmica. E Dom Pedro II, amigo pessoal dos abolicionistas americanos, sabia que se encerrasse a escravidão abruptamente no território brasileiro, uma guerra civil poderia acontecer com centenas de milhares de pessoas mortas. É porque os senhores de terra e donos de escravos eram muito mais poderosos do que muita gente gosta de admitir. E foram esses mesmos senhores contrariados e prejudicados que incentivaram um golpe fatal no coração do Brasil em 1889. Marechal Deodoro da Fonseca lidera o golpe militar que expulsa Dom Pedro II e sua família do seu próprio país, sem o povo saber, sem o povo querer. E foi pelas mãos deles que o maior brasileiro foi expulso de sua própria terra. Com um golpe a República nasceu e com um golpe o nosso legado foi destruído. E assim o Brasil seguiu, com golpe sobre golpe, sendo corrompido por dentro. E mesmo assim, longe da sua terra, as últimas palavras de Dom Pedro II deixam claro sobre onde ele sempre quis estar. É terra de meu país. Desejo que seja posta no meu caixão se eu morrer fora da minha pátria. Dom Pedro II do Brasil, 1825. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço, se Nossa, cuida que vídeo legal. e adeus. Muito legal. Um vídeo muito interessante. Não sabia tudo essa história sobre Dom Pedro. Achei essa história muito bacana. Ele que construiu ela do Brasil de chão até para cima. Ele levantou o povo do brasileiro. Nessa história foi muito respeitado o Brasil como antigamente, né, como estava com Dom Pedro II. Dá para ver que pessoas do Reino Unido e dos Estados Unidos muito respeitavam ele, como ele tinha muito estudado, ele sabia 17 línguas, que acho que é muito, muito da hora, que é muito difícil ver uma pessoa que tão bilíngue e estudado e faz tudo certinho. Uau, a história muito bacana de vocês, de Dom Pedro II. Para mim foi muito interessante ver esse vídeo, muito, muito bacana a história de vocês. Galera, eu gostaria de saber o que você achou sobre esse vídeo. Deixe seu comentário aqui embaixo, deixe seu joinha, se inscreva-se, galera, e paca.